Olá a todos, meu nome é Alexandre de Magno, estamos aqui de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje aqui é para dar uma força aí ao nosso querido colega aí, né, do grupo, o Marcos, que me perguntou por que eu utilizo o ISO 8859 ou demonstrar qual a diferença do ISO 8859 para 1252. Muita gente bate, 1252 é o correto, o ISO é o errado, enfim. Então aqui, vou demonstrar, não dizer que está certo ou que está errado, porque o certo é sempre aquele que te atende, certo? Então eu vou demonstrar de uma maneira o porquê eu, Alexandre Magno, uso o 8859, ok? Baseado até aqui no exemplo, eu vou usar um exemplo que o galego aí do MQF, né? Que é meu querido Firebird, usou uma vez, eu achei até interessante. Só que o dele, ele demonstra por coluna. Então, a cada coluna de um item lá que é string, ele bota o colete, demonstrou. Eu não gosto disso, eu gosto de botar no banco, na criação do banco, porque eu não vou estar por item, entendeu? Eu vou pelo banco no contexto geral, ok? Então, criei, para adiantar o vídeo não ficar muito grande, uma tabela padrão I1252 com uma tabela chamada dados, onde tem ID, nome, e acrescentei de 1 a 7, botei A, B, C, D, aí o A com tio, A com acento agudo e craseado, só para vocês verem qual é a diferença, ok? A mesma coisa eu fiz no ISO 88591, a mesma coisa, mas sem colete, ok? Então aqui ele assumiu até o colete padrão aqui, pera aí, deixa eu até tirar isso aqui. Não, ele já assumiu o colete padrão aqui, o 8859, porque o meu IB Expert ele já usa o padrão 8859, mas eu não botei o colete, eu não botei nenhum colete nele. Então o colete que ele está aqui, ele assumiu do próprio ISO 8859. Ele assumiu o colete padrão do chassi, que é o 8859, certo? Eu vou mostrar para vocês como eu utilizo, ok? Então vou criar aqui um novo banco de dados, ó, Create Database. Vou criar aqui calvo junto com o d:/temp vou botar ISO 8859, vou botar aqui pt, certo? .fdb. Antes de eu criar isso aqui, eu vou demonstrar, deixa eu fazer os padrões, né? sysdba master key, aí o chassi, o 4096, o size. Aqui, ó, antes de eu colocar o chassi, eu vou voltar aqui o 1252, ó, 1252, se você informar o colete, por exemplo, PTBR, ele não aceita, Eu estou usando o Firebird 4.0, certo? Então aqui ele já não aceita o chassi PTBR, certo? Então eu uso 8859 com o chassi PTBR. Lembrando, eu já criei aqui uma base de dados ISO 8859 sem informar o colete, certo? O colete ele assumiu o do ISO 8859 quando não informa o colete, certo? Nesse caso aqui eu estou informando o colete PTBR. Ok? Então o ISO 8859 ele aceita o colete PTBR, certo? Então aqui eu já tenho uma diferença. Então eu vou botar aqui ISO 8859 PT português, ok? Então tá aqui, já tenho 3 bancos, vamos criar a tabela, mesma tabela eu vou criar como eu fiz nas demais, ó, vou chamar a tabela dados. Vou dizer que esse campo é um ID, é primary key, certo? Vou criar um campo chamado nome, varchar, certo? E tamanho 10. Lá do galego, eu chamo galego que é costume, não é pejorativo,
certo? É só um que eu não gravei o nome dele, certo? Então, ó, Vachar, não estou informando o colete porque ele sempre vai assumir o do banco. O que o exemplo lá o rapaz fez, ele botou aqui cada chassete seu. Mas quando você cria um banco, você não vai definir para cada campo o chassete. Você define o que está no banco. Ok? Então vou seguir nesse mesmo conceito. Então, ó, crio a tabela. Ok? Criei. Aí vem aqui no data, vou fazer a mesma coisa. Vai ser A, o 2. Letra B, o 3, letra C, o 4, letra D, certo? Aí o 5 vai ser um A minúsculo, pode ser A maiúsculo ou A minúsculo, mas eu vou botar o minúsculo A, tio, certo? A tio é porque já tem o 4, que é o 5. A com tio, aí o 6, vou botar um A maiúsculo com acento agudo, o 7 com craseado, né, minúsculo, e vou botar até o mais um aqui, o 8, o A com acento circunflexo, certo? Então tem os itens gravados. Então vamos lá para ver as diferenças, certo? Vou começar com o I1252, certo? 1252 na tabela dados tá aqui, ó. A, eu tenho um A com tio, já foi informado. Então vem aqui no meu script, vou dar um select asterisco from nome, que é o nome da minha tabela, né? Vou dar um order by por nome, né? Então olha lá o resultado. É dados, né? Nome, não, desculpa. Dados, que é o nome da minha tabela. Order by pelo campo nome. Então, ó, ele ordenou A, B, C, D. Aí o A com acento agudo veio para cima, depois vem o craseado e depois o do tio. Essa é a ordenação do Win1252, certo? Para que seja a mesma coisa, vou até copiar esse aqui. Vou lá para o ISO 8859 sem o colete PTBR. Então vou abrir aqui, deixa eu fechar aqui. Deixa eu até fechar esse aqui para que não seja a mesma tabela. Deixar isso aqui, pronto. Então, ó, vim aqui para o 8859, certo? Vou fazer a mesma coisa, dar um select e mandar executar, certo? Também se comportou do mesmo jeito que o 1252, certo? Lembrando que esse 8859 não informei o colete PTBR. O 1252 nem aceita colete PTBR, ok? Agora vamos para o que usa o ISO 8859, que usa, que eu botei colete PTBR, certo? Então vamos lá no script, vou dar um Ctrl V, certo? E vamos executar. Olha só a diferença. Ele reconhece os caracteres especiais para o padrão brasileiro. Então, ó, ele ordenou o A maiúsculo, que não tem nenhum acento. Poderia ser o A minúsculo? Sim, poderia. Então, ele começou sem acento e os demais com acento. E depois veio B, C e D. Então, aqui, essa é a real diferença. O porquê eu, Alexandre Magno, utilizo ISO 88591 com o colete PTBR, devido a esse tipo de ordenação, ok? Se eu vim aqui, ó, se eu botar um A minúsculo, também ele vai ordenar correto, ó, 9, vou botar um A minúsculo agora, certo? E vou botar aqui no 10, ó, um B minúsculo, certo? Vou salvar, ok? Salvei e vou executar aqui de novo. Ó, se eu ordenar por ID, pela chave primária, ele vai ordenar na ordem que eu cadastrei. Então, ó, o A e o B, o 10. Agora, quando eu boto por nome, que é string, né? Ele se comporta como é para ser, ó. Então veio A, ó, o A
minúsculo tem menor precedência do que usar acentuada. Então, ó, o B, que era o 10, ó, ele ficou abaixo, o B maiúsculo, depois o B minúsculo. Aí C e D, ó. Então, ele ordena corretamente para a nossa linguagem, que é o português Brasil, português nosso, ok? Então, assim, quando eu crio o banco 88591 com o colete PTBR, ele ordena corretamente. Quando eu crio um padrão ISO 8859 sem o colete, ele não ordena de acordo com os caracteres acentuados, idêntico ao 1252, ok? Vejo muita gente dizer que usa o 1252 porque vai para o padrão brasileiro. Não, para mim não funciona. Para mim só funciona quando eu uso 8859 um colete PTBR, ok? Então aqui, esse é o motivo, é a real do porquê eu, Alexandre Magno, utilizo padrão ISO 88591 com colete PTBR. Então acho que deve ter ficado bem claro aí para você, bem mais fácil de você entender assistindo esse vídeo, vai lhe ajudar aí somente. Então, tá errado usar 1252? Não. Tá errado usar ISO 88591 sem colete? Também não. Nenhum, ambos estão certos. Se tivesse errado, nem existiria no banco, né? Então, assim, a minha escolha pessoal é usar 8859 com colete PTBR. Então, esse é o motivo que eu utilizo, ok? Eu acho que deve estar, entrou aí, mais fácil de você entender o porquê, ok? Então, tá aí, se gostou, deixa o joinha, se não gostou, pode deixar o dislike aí, faz parte da democracia, ok? Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.